100 anos do governo Arruda. Bom Dia DF entra na sala de aula hoje na última reportagem da série Educação, Bons Tempos, a comparação entre o ensino de ontem e o de hoje. Por que as escolas de Brasília, que antes eram modelo, estão sucateadas? O que deve ser feito para a retomada de um ensino de qualidade no Distrito Federal? Década de 60, a educação em Brasília é considerada uma das melhores do país. Colégios como CIEM, Elefante Branco e CASEB são referência em ensino de qualidade. Alunos de diferentes classes sociais estudavam juntos em escolas públicas. Além das matérias tradicionais, como português, matemática e história, os alunos tinham aulas de filosofia, francês e até latim. Os estudantes ficavam em tempo integral no colégio. Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, esse modelo de ensino é um grande diferencial entre a educação de ontem e a de hoje. Para mim é a principal bandeira hoje dos educadores em termos de você ter uma escola onde a criança passa o dia, ela pode ali receber uma educação integral, não apenas de tempo integral, não é? E de qualidade. Mas não é só o tempo que o aluno fica na escola que mudou no ensino em Brasília. A profissão professor passou por um processo de desvalorização. Se antes eles davam aula em média para 25 alunos por sala, hoje, em algumas escolas, são mais de 40. Além disso, o salário não é mais o mesmo. Um professor de escola pública que trabalhava 20 horas semanais ganhava cerca de R$ 3.600. Nos anos 80, esse valor começou a baixar. Os salários foram ficando defasados. Atualmente, o professor trabalha o dobro para ganhar quase a metade do que se ganhava há 30 anos. Hoje, quem trabalha 40 horas semanais consegue, no final do mês, um salário de, no máximo, R$ 2.000. O profissional da educação passou por um processo de desvalorização social e profissional muito forte. O professor hoje é uma figura completamente proletarizada, né, de maneira que você tem todas essas dificuldades que contribuem para você não ter uma educação de qualidade como Brasília deveria ser uma referência nacional. No meu tempo o professor era respeitado, era uma figura importante na sociedade, né? Tinha um salário, não era o salário ideal, mas era um salário muito melhor, né? E hoje o professor, com pouco salário, escola sucateada, não tem a tranquilidade que a gente tinha. Este professor, que dá aulas em uma escola pública do Varjão, faz questão de enfatizar que o baixo salário não é a principal dificuldade enfrentada pela categoria. Você não tem um globo, aquele globinho que a gente tinha 20 anos atrás, para você olhar, explicar como ficam os países, como é a divisão do Brasil com relação com o mundo. Você trabalha realmente com cuspe e giz. Os órgãos governamentais teriam que investir mais, né, assim, para você motivar esse aluno. Você não tem uma aula diferenciada porque você não tem recurso. Todo professor é educador, mas né, na situação atual, ele tem que ser mais educador, e tem menos tempo de ministrar conteúdo. É por isso que a escola, que eu considero que a escola pública está aquém da escola particular, porque o professor não tem tanto tempo quanto tem o professor da escola particular de completar o conteúdo exigido. Na década de 70, 32 mil alunos estudavam nas escolas públicas do Distrito Federal. Hoje são 500 mil. Dados da Secretaria de Educação mostram que em todo o DF existem 617 colégios públicos, onde trabalham 29 mil professores. São 17 estudantes para cada docente. O problema é que de cada 4 professores da rede pública, um não dá aula. 7 mil recebem para exercer outras atividades. Boa parte está em cargos administrativos nas próprias escolas. Isso não é um fenômeno só de Brasília, né? As escolas públicas no país, elas passaram por um processo de degradação e de decadência muito forte. Mas em Brasília, de maneira particular, a gente verifica isso. Apesar de que Brasília ainda é um sistema bastante diferenciado em relação aos demais sistemas brasileiros, não se pode dizer que as escolas públicas, de fato, sejam os ambientes mais adequados para uma educação de qualidade. A educação é prioridade no discurso, mas na atuação não é prioridade. Você nota que não é prioridade. Então tinha que investir assim, a longo prazo. A educação do Brasil precisa de um investimento sério,
sabe? Uma coisa séria, que se a gente não acordar, vamos ficar 20, 30, 40, 50, um século de distância dos outros países. Porque falta tudo. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas a você, que no início da reportagem eu falei 100 anos do governo Arruda. Obviamente, são 100 dias. Porque as escolas de Brasília, que antes eram modelo, estão sucateadas. O que deve ser feito para a retomada de ensino de qualidade no Distrito Federal. Aqui no nosso estúdio, a secretária de Educação, Maria Helena Guimarães. Secretária, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Eu queria que a senhora fizesse essa avaliação. Nós mostramos aí a história, em primeiro lugar, salário dos professores, a média em que um aluno fica na sala de aula. Nós mostramos que no Elefante Branco, por exemplo, se ficava na sala de aula, se chegava de manhã, só saía de tarde. Hoje isso é impossível. Enfim, esse desaparelhamento, né? O que pode ser feito a curto prazo para que a educação de hoje fique pelo menos um pouco parecida com a de ontem, que já foi referência nacional com Darcy Ribeiro, inclusive? Bom, obrigada. Bom dia, Liliane. Bom dia a todos. Primeiro, eu acho importante fazer uma comparação entre década de 60 com agora. Né? Nos anos 60, a escola era excludente, os dados mostraram. Na década de 70, as escolas públicas de Brasília tinham apenas 31 mil alunos. Hoje tem 500 mil. No Brasil, na década de 60, só 40% das crianças estavam na escola. Apenas nos anos 90 é que nós completamos a democratização do acesso para todos, no governo Fernando Henrique. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender que houve um processo de democratização que foi muito demorado. Os professores todos que falaram, eles têm toda a razão. Quer dizer, demorou, quer dizer, essa democratização de educação pública para todos deveria ter se completado muito antes do final dos anos 90. No caso do Brasil, ela foi acompanhada de uma relativa perda de qualidade da escola, mas que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que ocorre em todos os países no processo de expansão. É muito difícil para um sistema de ensino oferecer educação para todos e garantir uma escola de elite excludente como era a escola dos anos 60. Vou pegar o exemplo do Elefante Branco. Né? Então, por exemplo, Brasília tinha um modelo urbanístico. Né? O modelo ele era tão específico que não conseguiu nem ser expandido para a Asa Norte. Né? Então, por exemplo, eu morei na 109 Sul, no governo Fernando Henrique, quando eu trabalhava no MEC. Né? Na 109 Sul, ali do lado, na 308 Sul, você tinha uma escola-classe, que foi uma das primeiras. Né? Sim. Do lado da escola-classe você tinha a igreja, depois você tinha um supermercado, um posto de saúde. E do outro lado da W3, você tinha o CASEB e o Elefante Branco. O CASEB era o ginásio, e o Elefante Branco, o ensino médio. E era científico, clássico, curso normal, secretariado. Era completamente diferente o modelo. Quer dizer, este desenho de sistema, né, ele foi feito para um modelo de educação que se referia a uma legislação do início dos anos 60, que foi completamente mudada na década de 70. Agora, lembra que para você sair, para você sair da escola classe e entrar no CASEB, você fazia exame de admissão. A metade não ia, não entrava. A maior parte das pessoas só terminava até a 4ª série, não ingressavam nem na 5ª, quer dizer, porque não tinha vaga. Né? Então, tudo bem, eu, como você, como todos os brasileiros, brasileiras, como todas as pessoas de Brasília, nós queremos um sistema de ótima qualidade para todas as crianças, para todos os jovens. Agora, isso é um esforço que tem que ser integrado do Estado, da sociedade, das pessoas. Né? Okay. Então, eu acho que aí a gente precisa tomar cuidado para não ficar querendo reviver um modelo que era pequenininho, excludente, elitista e que deixava todos os pobres de fora. Né? Ele só atendia a família de classe média alta. Secretário, obrigado pela sua presença e pela sua análise aqui. Eu peço desculpas mais uma vez pelos 100 anos, estou morrendo de vergonha aqui, tá bom? A gente começa essas falhas de vez em quando. Enfim.